Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Jéssica e hoje eu vim ajudar você que já foi deportado dos Estados Unidos e está querendo voltar para lá. Bom, sempre fica aquela dúvida de eu já fui deportado, o que vai acontecer? Se eu tentar, será que o meu visto vai ser negado? Como que é? O que eu faço? Enfim, é mais complicado? É, eu não posso mentir para vocês, porque você já foi, você já morou lá, né? No caso, geralmente você foi deportado, você ou foi ilegal, ou foi deixou o seu visto expirar, enfim. São várias razões para você ser deportado. E se você se encaixa em alguma delas, acaba que fica mais complicado sim, mas não é impossível. Porque nesses casos, eles vão falar para você, né, quanto tempo você não pode voltar para lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheço uma pessoa que morou lá 7 anos e foi deportado para o Brasil. Nisso que ele foi deportado para o Brasil, falaram para ele que ele não poderia voltar para os Estados Unidos em 10 anos, que ele só poderia tentar voltar depois de 10 anos. E aí, ele voltou para o Brasil, não tentou o visto, embora louco para voltar para os Estados Unidos, ele não tentou o visto. E quando fez 10 anos, ele tentou o visto. Chegou lá fez todo o processo, né, preencheu o 10.160, pagou o boleto, foi lá, tentou o visto. Na hora da entrevista, outro detalhe importante, a gente não mentiu no formulário. Até porque eles têm ali o seu histórico, eles sabem se você já foi deportado ou não, sabe se tem alguma coisa ali que te atrapalha. Então, se você mente no formulário, nesses casos específicos, se você coloca lá que você nunca foi, que nunca teve problema nenhum, eles sabem que você já teve o problema. Então, você já mentiu no formulário. É um motivo para te negarem o visto, né? Mas nesse exemplo específico que eu tô falando para vocês, a gente não mentiu no formulário, a gente colocou que ele tinha ido, que ele tinha morado lá 7 anos, que voltou, que já estava há mais de 10 anos aqui no Brasil. E uma outra coisa que pode ajudar é você ser específico. Se você souber as datas, melhor ainda. Então, no exemplo dele, a gente falou, olha, eu fui para os Estados Unidos no ano tal, fiquei lá 7 anos, então no ano X a gente eu voltei para o Brasil, porque eu fui deportado, e já tem 10 anos que eu estou aqui. Então a gente colocou isso, não nessas palavras específicas, mas foi isso que a gente colocou no formulário. E quando foi fazer a entrevista, ele chegou lá, né, fez tudo direitinho, chegou lá, parou em frente a cabine, né, o cônsul que ia entrevistar ele, e o cônsul começou a fazer umas perguntas para ele. E segundo o relato dele, né, que ele me contou, teve um momento que o cônsul pediu para esperar um pouquinho, entrou lá para dentro, com um pouco voltou e começou a perguntar coisas da época que ele estava lá. Mas você foi deportado, né? Você voltou no ano tal, né? Aí sim, fui no ano tal. Então assim, eles estavam confirmando a pessoa, né? A pessoa que eu estava ajudando não mentiu, estava falando as datas exatas. O cônsul perguntou algumas coisas que ele não tinha falado, né? Para confirmar, para ver se a história batia, e no final ele teve o visto aprovado. E, inclusive, hoje tá lá nos Estados Unidos aproveitando a viagem dele. E, então, assim, você ser deportado não vai te impedir de tirar o visto. Pode te atrapalhar um pouquinho, pode tornar as coisas um pouco mais difíceis, mas não vai te impedir de tentar novamente. Então, assim, o conselho que eu tenho para te dar, se você foi deportado, é você seguir exatamente o que eles te pediram. Igual nessa história que eu te falei, eles falaram para ele, você só pode tentar voltar para cá depois de 10 anos. Então, ele tentou depois dos 10 anos. E ele foi muito honesto. A gente conversou antes, né, para ver como poderia ser a melhor maneira para falar lá na entrevista. E uma coisa que eu estava batendo na mesma tecla, inclusive ele também não queria fazer ao contrário, era a questão de ser honesto, né? Honestidade. E aquela coisa, ele estava sendo claro, ele estava sendo honesto.
ele realmente não voltou lá pra morar, porque foi o exemplo pra ele, né? Ele tinha ido pra morar antes. Então, assim, dessa vez, ele realmente foi pra passear, então, assim, já foi com a passagem de volta e tá lá aproveitando a viagem dele. E, então, assim, quanto mais claro e honesto você for nesse caso específico, acho que, inclusive, você tem que ser, no caso, você tem que ser mais honesto mesmo, mais sincero, inclusive este fato, né, este caso, né, porque você já teve você já tem um histórico com o país, né, você já tem um histórico que você foi, que você voltou pro Brasil porque você foi deportado, então, assim, quanto mais honesto, melhor pra você. Eu sei que nesse vídeo eu tô batendo muito nessa tecla de seja sincero, seja honesto, não minta, mas é porque nesse caso específico é muito importante você não mentir, você ser honesto, você seguir o que eles te pediram, porque você já tem um histórico ali com o país. Então, quanto mais honesto e quanto mais sinceridade você passar para eles, melhor. E outra coisa que eu acabei não comentando, mas que também é muito importante nesse caso, é você ter um vínculo forte aqui no Brasil. Alguma coisa que deixa claro para eles que você tá indo e você tá voltando por causa desse vínculo. Então, assim, uma coisa forte, um filho, família, um trabalho, uma coisa, assim, muito importante que você tá deixando aqui que vai provar para eles que você não tá indo para ficar. Nesse vídeo eu acabei sendo repetitiva demais, eu inclusive peço desculpas por isso, mas é porque é realmente muito importante esses detalhes, né? Acabam sendo detalhes, mas é que fazer uma grande diferença no final. E, bom, se não ficou muito claro, se tem alguma outra dúvida que vocês queiram ajuda, deixa aqui no comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!